very conservative, and the coasts are very liberal. Politicamente, como está organizado os Estados Unidos hoje, o sul dos Estados Unidos e o centro são muito conservadores e as costas, né, costa oeste e costa leste, são muito progressistas. And yet we have very close elections. The current election is too close to call. So there isn't a lot of faith from either side that if they would give power to the federal government, that it would align with what those state beliefs are. As eleições americanas, elas estão muito próximas, né? To give power to states, give power to... Yes, if they were to change the constitution, they would give power away from them to the federal level. Yeah, I understand. But how about the election and this? So because the elections keep going back and forth, conservative, progressive, like in Brazil, neither side would feel confident that if they gave the power back to the federal government, that it would align with what their state would believe in. As eleições nos Estados Unidos, elas vão e voltam no sentido de que ficam revezando entre os conservadores e os progressistas, né, os democratas e os republicanos, e nenhum dos dois lados, da maneira como está hoje, querem conceder poderes ao nível federal, né, por não confiarem que seus ideais serão preservados. So in the United States, we have the school that's in the center of this model, and yet there are most decision making happens in financial decisions happen at the local level. Then there's state regulation, there's some federal things, and then bigger issues as well. So there's a lot of different layers of impact on the school system. São diferentes níveis de impacto, né, no sistema de escolarização. Nesse sistema, a escola ela fica no centro, e a maior parte das decisões, principalmente financeiras, acontece no nível local, né, no nível, né, dos conselhos de educação distritais. E aí depois você tem depois desse nível local, você tem o nível estadual, depois o federal e depois as outras influências, né, de mídia, internacionais, etc. And just because, though, that there's not supposed to be a federal role in education in the US, there still is, and it really got stronger in the 1950s and 60s. Mesmo que não seja uma questão federal, a educação não seja uma questão federal, nos anos 50 e 60 isso se tornou uma questão realmente em nível federal nesse período. To have a federal role in education, the argument has to be that there is a reason other than education directly. So the first reason given was national security. A razão pela qual, nesse período, a educação se tornou uma questão federal foi a segurança nacional. So this is a picture of the Sputnik rocket from Russia in the 1950s. Essa imagem é do Sputnik, né, da Rússia, nos anos 50. So the US passed a National Defense Act in 1954 to increase math and science rigor. Em 1954, os Estados Unidos passou the National Defense Act, um ato, né, de defesa nacional, para aumentar o rigor no ensino de ciências e matemática. They increased loan opportunities for higher education and tried to identify very talented students in math and science. Eles aumentaram os empréstimos para a educação para educação superior
e fizeram uma campanha, né, procurando pessoas talentosas, né, pessoas talentosas nessas áreas. And they, for the first time, used television and radio as methods to educate people. Foi a primeira vez que a televisão e o rádio eles começaram a ter programas, né, para educar as pessoas. Okay. So these are just some images from the 1950s of the one on the left is a student in Russia and a student in the United States with the sign on top saying crisis in education. A imagem na esquerda é um estudante da Rússia, né, que é esse que está com algo na cabeça, e um estudante dos Estados Unidos, e o dizer diz crise na educação. And the picture of the teacher on the right-hand side is to show that teachers were hand making their materials, as they still do, and that shows ways in which we are not as prepared for the future as the Russians. E a outra imagem na direita mostra um professor com materiais feitos à mão, como ainda hoje os professores fazem isso, mas isso queria dizer que os professores não estavam preparados para enfrentar as inovações tecnológicas como a Rússia estava. So this is the first cycle in which we see the United States categorizing education as being in a crisis, and that word having significance for why the federal government should be involved. Foi a primeira vez que se viu o governo americano categorizou a educação como se estivesse em crise e education in crisis. Yeah. And that's why the feds get to be involved. E por isso o nível federal devia estar envolvido. Yes. Okay. Okay. So this map shows red states where slavery was particularly prominent in the United States from the start of the country in the 1700s through not just the Slavery Act, but even beyond there, and where we still see the greatest issues around race. Os estados em vermelho mostram onde a escravização nos Estados Unidos ela foi particularmente forte, né, e não só a escravização, né, nos idos de 1700, mas os seus efeitos até os dias de hoje nesses lugares são particularmente mais fortes do que nos outros. So prior to 1954, the states in the red areas had segregated spaces, separate schools, separate water fountains, separate swimming pools. So there were a lot of different instances in which Black people were not permitted in white spaces, separate parts of the bus, public buses, the Black sat in the back, the white sat in the front. And until 1954. Or even further than that, but I'll start. Yeah. Ok. A partir de 1954 começou-se a ter a segregação nos Estados Unidos, né? Escolas separadas, escolas para brancos e escolas para pretos, piscinas separadas, né? Pretos e brancos, e ônibus separados para pretos e brancos, bares, etc. Tudo era separado, né? Segregação. The blue, the segregation was optional. Yellow was not an issue enough to have legislation, and the green, segregation was forbidden. No vermelho, a segregação era obrigatória. No amarelo não tinha legislação, né? Não era uma questão. No azul, a segregação era opcional, e no verde, a segregação era proibida. The first, as true as many things in the United States, it was schools and children that became the focal point
for addressing issues of segregation in the United States. As escolas e as crianças foram o ponto principal, assim, o símbolo, né, da segregação e o foco da segregação nos Estados Unidos. So this is the same map on the right-hand side from prior to 1954. This map is the most recent election 4 years ago, with red being incredibly conservative and blue being more progressive. And you can see the similarities in terms of what those areas are to some extent. E aí ela mostra o mapa no lado direito, ele é o mapa das mais recentes eleições nos Estados Unidos, e o lado do esquerdo é o mapa da segregação de 1954. Então, mostra como tem similaridades onde os conservadores ganharam com os lugares que a escravização foi muito forte, né? Porque em vermelho é onde são os conservadores e em azul são onde são os progressistas, né? Georgia is that strange blue state in the middle, and that isn't because opinions have changed. It's just because the city of Atlanta has grown big enough, and it's a diverse city, that the number of people in the city is greater than the other people who've always been there who have been conservative. O estado da Geórgia ele é particularmente diferente porque não porque as opiniões tenham mudado, né, as pessoas de conservadores tenham se tornado mais progressistas, mas porque a cidade de Atlanta ela tem crescido muito e com muita diversidade, e ela tem superado as outras áreas, principalmente as áreas rurais, onde se concentra a maior parte dos conservadores. So I'm going to share some images, particularly of what segregation looked like until a court case called Brown versus Board of Education in 1954 that said that the Black schools were unequal and not in the best interest of the country. Agora ela vai mostrar umas imagens como a segregação funcionava até o caso judicial, né, que foi o Brown versus Board of Education, que é um marco, né, na história da educação americana, que afirmou que as escolas eram muito diferentes, né, que a segregação não era mais permitida. So once the court ruling happened, there was efforts to force or that Black children had to be allowed into white schools. They didn't try to send white children to Black schools, but this little girl named Ruby Bridges was one of the first to be escorted by federal officials at 6 years old into a school, and she had death threats against her. Depois do Brown versus Education, Board of Education, se iniciou uns esforços para mandar crianças negras para escolas de brancos. Ao contrário, não aconteceu. As crianças pretas não foram enviadas para as crianças brancas não foram enviadas para as escolas das crianças pretas. E essa imagem à direita mostra a Ruby Bridges cercada, né, por oficiais americanos para entrar e frequentar uma escola de brancos. To get to these schools, these children had to walk through angry mobs that looked much like the photo on the left. Some of the signs here say race mixing is communism, and a lot of American flags. Para as crianças negras atravessarem, né, e entrarem nas escolas dos brancos, elas tinham que passar por multidões agressivas, né, que, como se mostra nessa imagem, né, que tem muitas bandeiras americanas, e os dizeres nas placas que mistura de raça é comunismo.
There was also an effort to have a group of Black high school students integrate a high school. And so why don't you say that? Because this No, keeps sorry. high school students group, but the idea was to have them as a group to make it a little safer for them. White students, Black students black students. Okay. going into for high school. Nesse momento que essas imagens são um grupo de adolescentes, né, de estudantes do ensino médio, indo para uma escola branca. So the students on the right all met at one of the lawyers' houses to go to the school together. But the woman on the left, Elizabeth, missed the meeting. So while these children on the right were being escorted, Elizabeth was trying to walk into the building alone. And you can see that young white girl behind her and the anger. She was spit upon, she was kicked, and otherwise taunted the whole way. Então, mostra que esse grupo de estudantes do ensino médio, eles se reuniram, combinaram de se reunir para irem juntos entrarem na escola branca, né? E eles estavam escoltados. Só que a moça da esquerda, a Elizabeth, ela perdeu o encontro. Ela chegou atrasada, provavelmente, e ela perdeu o encontro. Então, ela foi sozinha. Então, vocês podem perceber na imagem a jovem branca atrás dela, gritando. Ela foi empurrada, foi chutada até ela chegar na escola. The students received a lot of training in terms of being non-reactive to all of the assaults against them. On the first day, though, the mob was so strong that they could not get into the school and had to turn around and leave. Yeah. Non-violent training. Yeah. Os estudantes negros, eles receberam treinamento, né, para que eles não fossem reativos e para pudessem transitar. Só que, desculpa. But after Yeah. Eventually, they had enough police force that the students could be escorted into the building and not have to be turned away. Yes, in the other day, you said. The next day, the first day, they all had to go home. It was too crazy. No outro dia desse dia, elas tentaram tentaram ir novamente, né, para a escola, mas só que as multidões, elas se tornaram multidões de pessoas brancas agressivas, se tornaram muito grandes e fortes, que impediu. What's particularly important is these officers protecting them are federal troops, and it was, other than the Civil War, the only instance in which federal troops came into a state to protect citizens against state troops. Então, o que os policiais, os oficiais que estão escoltando as crianças, os adolescentes negros, eles são policiais, o que é curioso, que eles são policiais de tropas federais. E it was the first time. Since the Civil War, which was in the 1800s. Foi a primeira vez depois da Guerra Civil Americana que tropas federais foram aos estados para defender cidadãos americanos de tropas estaduais. So this was about 120 years after the Civil War, which was fought primarily about slavery. 100? Yeah, about 120, yeah. 120. Foi cerca de 120 anos depois da Yeah, maybe. Foi 120 anos depois da Guerra Civil. Yeah. So that's what we found, and what was argued at the court cases, and what all of the research shows, is that
Black children with access to integrated schools, even despite all of the troubles, had overwhelmingly better results. Sorry. Black children with In integrated schools. less Yeah. lower grades. And then I haven't Results. started the list yet. Yeah. Ok, yeah. As crianças, uma das justificativas da não integração é que as crianças pretas em escolas integradas, elas tinham menores resultados. So first of all, there was a smaller achievement gap between Black and white children. Então, this is the Narrowed truth? Yeah. Yes, ok. Na verdade, existia um estreito gap, né? Uma estreita diferença entre as crianças pretas e brancas. Less likely to live in poverty. E eles eram menos less likely to live in poverty, menos afeitos, tinham menos tendência de viver na pobreza. More likely to go to college. Eles tinham mais chances de ir para a faculdade. Earned more money as adults. Eles recebiam mais dinheiro quando chegavam à vida adulta. Less likely to be jailed. Eles tinham menos chances de serem presos. More likely to live longer. E mais chances de viver mais. So the outcomes of integrated schools were overwhelmingly strong. Então, na verdade, que é o que as pesquisas mostram, que ela disse anteriormente, é que os resultados das escolas integradas eram muito maiores do que os das escolas segregadas. What we also found was that even in this initial very contentious school, that white students exposed so their parents continued to have racist opinions, but white students who spent time with Black students every day in school became less racist. Então, o que mostra também é que as crianças brancas que elas tinham contato com as crianças pretas nas escolas integradas, elas tinham uma diminuição das suas opiniões racistas, né? Elas eram menos racistas do que os seus pais. Seus pais continuavam sendo racistas, mas elas tinham uma tendência a serem menos racistas. Okay. Any question about all of that? Alguma pergunta, gente, a respeito disso? Okay, so the next layer to ways in which districts and schools tried to push back against integration was around what could be integrated. Então, né, o próximo passo da maneira como os estados resistiram, né, para a integração é o que poderia ser integrado. The schools was the first step. So now, instead of just saying that it wasn't about that schools could not be separated, but in the northern areas, there was a question about how communities, while they weren't legally segregated, they were separated because of wealth. Does that make sense? Yeah. Okay. In most states, you say? In the north even. So now the next examples are going to be up in the place where segregation was forbidden. E o que ela fala é que nos lugares mais ao norte, onde esses estados onde tem um azul escuro, eles, na verdade, eles não, a segregação era proibida, mas existia uma separação por causa da questão econômica. Okay.
So I'm going to go to why, and then we'll go back to what happened. So the reason why there was what we call de facto segregation in the North was actually about housing. Então, a razão de fato pelo que existia essa segregação no norte, onde era proibido, era por uma questão de moradia. So in the North, there were policies called redlining that made it very difficult for Black families to buy houses in predominantly white communities. Então, nesses lugares existia uma política chamada redlining, tipo linha vermelha, né, a borda vermelha, que impedia com que as pessoas pretas comprassem casas em comunidades predominantemente brancas. So it was very difficult for Black people to get loans to buy houses in white communities, as well as if they went to real estate agents who would show houses, they would refuse to show them houses in white communities. E também para as pessoas pretas era mais difícil conseguir empréstimos para comprar casas, e se eles fossem a lugares assim, corretores, né, que mostram as casas, essas pessoas elas se recusavam a mostrar as casas nos lugares de brancos. So while the law didn't require segregation, the housing norms and cultures and some laws around housing created separate schools in the North as well. Então, por mais que a segregação fosse proibida, não existia uma lei de segregação, como nos outros estados, no norte, as escolas elas também eram segregadas por conta, sobretudo, da falta da dificuldade de compra de casas, né, de moradia das pessoas pretas em lugares predominantemente brancos. Okay, so all these little dots and areas are school districts across the country. So remember, the smallest unit of government of schools are these districts. Então, cada pontinho desse no mapa são distritos escolares, né? Então, para lembrar, como eu já disse nas aulas anteriores, que o distrito ele é a menor unidade, né, de administração escolar. And so the school districts pay and fund schools through property taxes. So the quality of the housing determines the quality of the schools. And so if Black people were prevented from moving into affluent white areas, it meant that they were prevented from moving into more affluent schools. Então, os impostos do distrito que vão sustentar as escolas dos distritos. Então, distritos onde tem melhores casas vão ter melhores escolas. E as pessoas de baixa renda, pessoas pretas, elas são impedidas a adentrarem essas áreas porque elas diminuiriam a qualidade das casas, dos impostos, e então diminuiria a qualidade das escolas. So we're going to talk about funding at the local level next week and how that impacts schools more. But this map shows that there is a great disparity nationally as well as in between around looking at how schools are funded. So the more red on here are the areas of the United States where schools are funded poorly, and the blue are where they're funded really well. Nós vamos falar na próxima aula sobre como as escolas são financiadas no nível local, principalmente. Só que, para dar uma prévia, né, com esse mapa, mostra como que as escolas são financiadas de maneira
desigual. Os pontos vermelhos mostram as escolas que são financiadas de maneira pior, né, tem menos dinheiro, e os pontos azuis são as escolas que são financiadas de uma maneira melhor, tem mais dinheiro. Are there questions? Algumas questões? Yes. Hi. Apologies, I only speak English, so Yes. it's bad. This is again a very complicated map, but is this something to do with cities? Does it align with cities and rural areas? And now you can see that well, for me, I think parts of rural white areas are also in that red Yes, zone. very Okay. poor. So the parts of the country that oh yeah, she's asking if rural areas were poorer, and yes, rural areas are poor, and then the housing issue is often more related to cities. Então, a pergunta da Arinola foi sobre as áreas rurais, se as áreas rurais são as áreas mais pobres. E sim, as áreas rurais são mais pobres do que as áreas né, urbanas. So the orange areas where there was a law forcing integration was more are poorer areas in the United States overall, whereas where we're going to look at what we call de facto segregation based on where houses are tends to be in wealthier areas, but not always. A parte laranja mostra só um minuto. The orange area is the poor area, yeah, and where the segregation was the unsegregation was fostered. Yes. As áreas em laranja são as áreas mais pobres e são os lugares onde a dessegregação, né, ela foi forçada. Any other questions? Algumas outras questões? Yeah, please do. É bastante interessante isso que você está trazendo, porque eu presenciei, mesmo numa cidade como Nova York, eu visitei uma escola no Harlem, completamente diferente de uma escola que estava perto do Central Park. Sim. E o colega, e o meu supervisor, o professor supervisor, ele tem uma filha que estuda nessa escola no Harlem, porque ele mora perto de Columbia University, e um filho que estuda nessa escola agora perto do Central Park. E ele falou isso que você está falando, como que é diferente os recursos na escola do Harlem, que tem também muitos migrantes, né, em relação a essa escola do Central Park. Então, mesmo numa grande cidade, a gente vê essa discrepância. Disparities in New York, right? The neighborhood. Yeah, I got that. I'm learning Portuguese. Okay. So in cities, and particularly Boston and Detroit were the most famous, there was busing within cities. So these are some images in the 1970s, and this is actually Cleveland, of busing. As cidades de Boston e de Detroit são famosas. Busing begins and the busing, the mixed busing. Yes. So in the areas of housing discrimination, there was forcing of students, much like the South, of integration, but through busing children to other schools. Ok. Nessas áreas onde, principalmente Detroit e Boston,
foram cidades onde eles forçaram onde tinha muita discriminação e que eles forçavam a integração levando as crianças de ônibus dos bairros pobres, né, dos bairros majoritariamente negros para as escolas de brancos. So this is a picture of parents riding with their children on the first days, knowing the history of violence in the United States, riding with their children to make sure that they can safely get into the schools in Cleveland. Essa imagem de Cleveland mostra os pais levando as crianças no primeiro dia de aula, principalmente para certificar que as crianças elas não iam sofrer nenhum tipo de violência. These are images from this is from New York City. This is Harlem. The little children saying, "Give me a better school, please." He's just the cutest thing. And then this is white people in New York saying, "Teach them, don't bust them, stop, ship cattle, not children." Like cows, moo. Okay. I didn't understand. That they're treating children like animals to ship them back and forth as a The black children. Well, these are so in busing. How do I explain this? In busing, often if it was, and eventually it was court. These were court ordered things as well. Like the most common busing plans that exist today might be like all the black children go to the white neighborhood for like primary school, and then from ages 10 to 14 they all go to the black area, and then maybe in high school they have different ways to what we call track or stratify based on exams and things like that. So. Não, a primeira imagem são das crianças no Harlem, né, na cidade de Nova York, pedindo por escolas melhores, e a segunda imagem, this is white people, yeah. White people not wanting the black people bussed in, but also not wanting their children to get bused to black neighborhoods. E a segunda imagem são pessoas brancas da cidade de Nova York não querendo, né, as crianças pretas que estavam sendo levadas como ovelhas, né? Por isso que eles fazem esse mu que ela falou, por causa dos ônibus, como que a gente falou da outra vez, que levavam as crianças de um bairro para o outro. Então eles queriam que parasse esse tipo de coisa. This is Boston, and you can see that there were racial slurs painted on the sidewalk as children were coming into class that morning, and that man is removing them. Então, isso é Boston, e as crianças indo para a escola de manhã, e o homem tá limpando os dizeres racistas que estavam, né, direcionados para as crianças. This image is a famous one from 1976, which was the 200th year anniversary of the nation, where this was in Boston. A man was stabbing a black man with the flag as a part of a tussle about the busing issue. Essa é uma imagem famosa de 1976, que tá a comemoração de 200 anos da nação, né? E é um homem branco, né, batendo num homem negro com uma bandeira, e isso está relacionado com esse transporte escolar, né, que se fazia. But even with all of that work, there's still there are a set of court cases in the 1970s that prevented further integration by saying that integration had to stop at district boundaries.
Those little tiny boundaries right there. Ok. Nos anos 70, ainda existia laws forbidding the interrogation. Yeah, so citizens sued Michigan for policies saying that the housing was racist and Okay. it trapped black families in the city. So just transfer that sentence. Ok. Tipo, os cidadãos, né, no Michigan, eles entraram na justiça, né, contra a cidade de Detroit, para que as leis, né, das escolas reforçassem, né, o racismo da moradia, né, para não permitir a integração de um distrito para o outro, né, para reforçar, para fortalecer as fronteiras dos distritos. But in a very divided court ruling of 5-4, the courts ruled that the suburbs where the white people are on the outside of the city. So in Detroit is almost entirely black in the middle and white in other districts around the outside. And the court said that the suburbs were not harming the black students and they couldn't be forced to help them either. Então, numa votação apertada, né, de 5-4, a corte, né, o tribunal, decidiu que as crianças, porque a cidade de Detroit fica no centro, onde ficam mais as pessoas pretas, in the center, the black people are in the center, no subúrbio ficavam as cidades, as pessoas, né, e os distritos de brancos. Então, a corte decidiu que esses districts are not allowed to prohibit the black people coming to. No, they were. No, yeah. Yeah, that's what I'm saying. Ok. Ainda bem que eu perguntei, que eu ia falar errado. Na verdade, eles foi permitido com que os distritos do subúrbio impedissem a ida de crianças pretas para as suas escolas. So they kept things at the little district level, not at the state level or the nation. And they said that you, Detroit, which is like 90% black, you have to desegregate yourself. But like, how do you do that when everyone's black? It doesn't work. The Detroit District. Yep. Aí o distrito de Detroit, eles disseram que o distrito de Detroit deveria dessegregar a si mesmo, mas ao invés de as crianças pretas irem para os outros distritos, mas o distrito de Detroit é 90% de pessoas pretas. Então, como que você vai fazer dessegregação onde se tem majoritariamente pessoas pretas, quase a totalidade? So in states where the districts were racially segregated, that protected them from having to integrate their schools. Então, onde distritos onde eram majoritariamente segregados, eles protegiam esses distritos de dessegregar as escolas. But in cities where the school district encompassed a diverse set of people, like the example given for New York City or Boston, there was that forced busing. And what happened in the 1970s was what we call white flight. White flight. White flight. That busing? Which means that the white people in that community left the public schools altogether and went to private schools. Ok. Então, o que acontecia é que esses distritos que eram majoritariamente brancos,
eles eram protegidos de receber as crianças negras, né? De não dessegregar as escolas. Os distritos onde você tinha uma maior diversidade, como grandes cidades como Nova York e Boston, você tinha essa dessegregação forçada através do transporte escolar. E aconteceu um fenômeno nessas cidades, nessas grandes cidades, que se chamou white flight, né? Que como se fossem as pessoas brancas saindo. Houve uma saída em massa das pessoas brancas das escolas públicas para as escolas privadas. Yes. We also saw the creation of something called magnet Just, there's schools. a question. Okay. Yep. Question. As Tanya said before, I lived in Missouri and I saw this difference between schools, but from one state to the other. And I saw a lot of parents who lived in Missouri who prefer to enroll their kids in Kansas Mhm. because the schools in Kansas were pretty better than in Missouri. And based on that, can we say that the US has overcome segregation or we have a new kind of segregation nowadays? A pergunta que eu fiz foi que eu morei no Missouri um tempo e os pais do Missouri, eles preferiam colocar os filhos no Kansas, que é um outro estado. Então eles cruzavam a fronteira porque as escolas do Kansas eram melhores, teoricamente, né? E eles não colocavam no Missouri. E aí eu perguntei se a gente tem uma superação da segregação ou a gente tem um novo tipo de segregação hoje. Yes, segregation still exists. A segregação ainda existe. So here are some ways that white people in the United States find ways to continue to segregate. Tem algumas formas que as pessoas brancas nos Estados Unidos encontram de ainda manter a segregação. One way is district secession, which means schools and communities vote to break off from the diverse district to create their own district, primarily of white people. E uma dessas formas, vou tentar explicar, tá? Se chama secessão do distrito, que é como se create another district. A criação de um outro distrito de majoritariamente pessoas brancas. So the graph on the top shows that the original districts have the orange is the white people, the green is black, the lighter green is Hispanic, and in the newer district you can see that predominantly orange, so you can see the change in demographics. As linhas acima, elas mostram os distritos originais, a primeira, né, e mostra a predominância da raça. A linha laranja são as pessoas brancas, azul são pessoas pretas, and this green? Light green is E verde claro é latinos. E aí a de baixo são os novos distritos. Então, os distritos que estão surgindo novos são distritos predominantemente brancos. Então, está mudando demograficamente. You can see that the Asian population also increases in the new district. E a população asiática também tem crescido nos novos distritos. That is one thing. And this data is from 2009 to 2020, so it's happening now. It's 2000. 9 to 2020. E esses dados são de 2009 a 2020. And in fact, so to answer your question, this is data from 2022 showing that US school population increasingly is diverse, but schools are still highly segregated. Então, esse gráfico, né, respondendo a pergunta do Ivan, mostra que a população americana é
muito diversa, mas as escolas são altamente segregadas. So some things we see here in overall trends in the United States is the number of whites as a portion of the nation is markedly declining. Então, e também mostra que os brancos, né, a proporção de brancos nos Estados Unidos está em declínio. The black population is holding rather steady. A população preta está se mantendo, So in part, this shows that white families are having less children, yeah? e isso mostra que as pessoas brancas estão tendo menos filhos. And then what we're really seeing is a dramatic increase in the Hispanic population in the United States since the 1970s. Então, isso mostra desde os anos 70 que a população hispânica, né, está aumentando. So remember back to the first week when we talked about how immigration is a big issue for the election. That has a lot to do with that increasing Hispanic number and whites becoming uncomfortable about that. Então, como nas aulas passadas nós dissemos que a imigração é uma questão muito evidente nas eleições americanas agora, e isso se torna uma questão principalmente porque as pessoas brancas estão se sentindo muito incomodadas com esse aumento da população hispânica. So looking at these data, more than a third of students attended a school where it was a majority of a certain race, whether it be white, black, or Hispanic. And then 14% where it was almost entirely one race. 14, okay. And then the last statistic is 70% of students attended their neighborhood schools. So that shows that it's still segregated by housing. Ok. Mais de um terço dos estudantes americanos, eles estão em escolas predominantemente de uma mesma raça, né? Isso entre 2020 e 2021. 14% dos estudantes, eles estão em escolas que almost all of the students body was que as escolas, 14% dos estudantes estão assim que a maior parte, né, quase a totalidade da escola é de uma mesma raça e a mesma etnia. E 70% dos estudantes americanos, eles estão em escolas nos seus próprios bairros. Então isso, juntando esses dados e cruzando esses dados, mostra que os Estados Unidos é ainda muito segregado na moradia, né? Onde as pessoas moram, continua segregado. And so over time, since that 1954 decision, schools have resegregated primarily because communities and neighborhoods are increasingly segregated. And that's becoming more so so it shows the intersection between poverty and race as well. Então, desde 1954, né, existe essa gradual ressegregação, okay. Essa ressegregação, né? E aí, E o que está se vendo é que os distritos escolares eles estão replicando os perfis demográficos, né, das comunidades e dos bairros da onde eles servem. Então, nesse sentido, há uma correlação entre a raça e a questão econômica. Yeah. Okay. Any questions about that? Yes, please do. We're going to go to voting next. Just briefly, it's about something you showed. Yeah. Sorry again, English. About free school meals. Free school meals, yes. Who provides the meals? Is it this? Yep. This is again your complex system. Is it the state or the school district? So interestingly,
the meals are a federal policy because it was part of the anti-poverty legislation that started in the 1960s. And so it was viewed that one way to address hunger and poverty in the United States is to provide free lunch. And increasingly in high poverty cities, breakfast is provided, and in the summer and in the evening, sometimes also dinner, if there's a sense that kids aren't eating dinner at home either. So the problem of hunger for children is solved through the schools by the federal government providing lunches. A Arinola perguntou sobre as refeições nas escolas e como que quem que ofertava, quem que sustentava, né, que pagava por oferecia essas refeições. Então, o que a Dana está dizendo é que quem oferece essas refeições é o nível federal, porque o problema da fome nos Estados Unidos, principalmente da fome das crianças, foi solucionado por meio das escolas. Então, o nível federal oferece almoço, né? One meal or two? Some states. A maior parte oferecem 2 refeições. And because it's for research, for all of it, yeah. Okay, for research, it's hard to ask Americans whether or not they are poor, because most Americans will say they're not poor, but it is very easy compared to getting welfare for adults. It's very easy for children to be given free and reduced lunches. They make it very easy. So it's easier for researchers to use free or reduced lunch as a proxy for poverty in research. So you'll often see references to how many children have free or reduced lunches, because that's an easier way for us to say how poor an area is than asking people if they're poor or looking at any sort of records other than free and reduced lunch. Então, é difícil para os pesquisadores para analisarem se as pessoas são pobres perguntando para elas, porque provavelmente boa parte dos americanos vão dizer que eles não são pobres. Então, até para os pesquisadores, as refeições dos almoços, free lunches to children. Okay. Oh, no, the free lunches in okay, and but not to schools, and in other places. It's in the schools, yeah. Okay. Então, a oferta das refeições, dos almoços para as crianças, elas servem como um indicador para se medir a pobreza do local, né? Quanto mais com mais crianças, né, são contempladas com esses almoços, provavelmente o lugar é mais pobre ou menos pobre, se menos crianças. Students are usually in school from about 8 in the morning till 3 in the afternoon. So it's very different timing than here in Brazil. So they're very hungry at lunchtime and in the morning. Então, as crianças elas ficam na escola de 8 da manhã até 3 da tarde, bem diferente do horário daqui do Brasil. Então, na hora do almoço, elas estão com muita fome. Boa noite. Em relação a essa questão da segregação, que você tem falado bastante, o que está dando a entender para mim, não sei se eu vou ser claro para todos, né? É que dá para compreender, então, que essa segregação ocorre também na questão da formação dos professores. Ou seja, professores brancos não ministram aulas
em escolas de pretos e professores pretos também, então, não ministram aulas nas escolas de brancos. E aí eu gostaria de saber se realmente é isso que acontece e como que funciona. Asking about his understanding that schools, in black schools, this segregation that exists until today, they segregate also teachers. Black teachers doesn't classes and white schools. The opposite is There's no policies restricting who teaches where. And overall, the majority of teachers in the United States are white women, but it is definitely more common for teachers to choose to teach in their own communities based on race. Então, o que acontece é que a maior parte não existe nenhuma lei que determine onde o professor vai ensinar. Só a maior parte dos professores nos Estados Unidos são mulheres brancas, mas geralmente os professores eles vão escolher aonde eles vão dar aulas de acordo com a proximidade da sua casa. Então acaba que a raça ela vai interferir e ela vai ser determinante nesse processo, porque ela vai estar como o que ela mostrou até agora, que a segregação ela acontece pela moradia ainda. Então, isso vai ser também uma influência onde vai ter professor preto, professor branco. Yeah. No. Não. A Arinola perguntou se os estudantes em escolas privadas recebem refeições livres, refeições de graça, e não. Other questions? Questões. No? Okay. I'm just adding here more segregation, which I didn't even. Só está aderindo aqui, colocando mais segregação. So within districts also, to help to stop that white flight situation, there were created, starting in the 1970s, magnet schools, like charter schools, publicly funded, but created by the district, not other people, to try to attract white kids based on test scores or something like arts and music or science, some kind of a theme, but definitely aimed at higher achieving kids, which are wealthier white kids usually. Então, a maneira como que os distritos encontraram para evitar essa saída em massa dos brancos das escolas foi fazer essas magnet schools, que são parecidas com escolas charter, que são financiadas pelo dinheiro público, só que elas, ao invés de ser criadas por qualquer pessoa, por um independente, ela foi criada pelo próprio distrito. Então, para que a criança ela entre nessa escola, geralmente era pelas altas notas, né? Então, quem teria alta nota, os altos resultados, quem teria o alto resultado, as altas notas, seriam crianças brancas. E aí seriam escolas predominantemente brancas. And then within schools, there's especially at the well, even in elementary schools, there's tracks, or so at the youngest level, it's often based on reading groups or math groups of separating kids in a class into different ability levels. And then as you get to the secondary level, they're taking whole sets of classes such that they often hardly interact at all. And there are usually 3 levels: honors, of kids going to the highest quality colleges, college
college level, which is kids to be able to get into any basic college, and then non-college track. Although that usually has some name that isn't that, but we all know what it is. Estou tentando achar uma palavra para tracking, mas calma aí. Então, existe, mesmo nas escolas, né, das que foram dessegregadas e que se tem uma maior diversidade, existe uma forma dentro da escola de acontecer essa segregação, que é dividindo os alunos pelo nível de habilidades que ele tem, por exemplo, de notas também, né? Principalmente notas. Então, vai ser o honors, que vai ser aqueles alunos que vão para as melhores universidades. College, que são os alunos que vão para universidades básicas, né, as universidades medianas. E basic non-college, aqueles que não vão para a universidade. Então, existe esse eu não sei, não é isso. Tem uma palavra para tracking, para esse fenômeno que acontece dentro da escola, mas eu esqueci. É uma divisão que acontece dentro da própria escola dos alunos pelo nível de notas que ele tem. Okay. Any questions about that? Mais perguntas? Okay, let's talk about voting and how this layers on top again. So this picture up here is Martin Luther King shaking hands with President Johnson in 1965 when they worked together to pass the Voting Rights Act. A gente vai falar agora dos direito ao voto, né? Então, a história do direito ao voto. Então, essa imagem é o Martin Luther King cumprimentando o presidente Johnson em 1965, quando eles passaram juntos com o ato do direito ao voto. So, look how familiar this map looks. These were the states that were impacted by the Voter Act of 1965. Então, esse mapa, né, que vocês podem se recordar, a similaridade com os outros mapas, ele é um mapa que mostra os estados que foram impactados com o ato dos direitos ao voto, do direito ao voto. So the dark red, the entire state is covered, and then the lighter red, certain sections of the states are covered by this law. Então, o vermelho escuro mostra os estados que o estado inteiro foi coberto por essa lei, né? E os estados em vermelho mais claro mostram os estados que parte do estado, né? Seções do estado foram cobertas por essa lei. So for these states, they are not allowed to change any rules about voting without a federal judge approving it, because they had so many ways that they made it difficult for Black families and in Arizona and California, Latino families to vote. Então, nesses estados, eles não podem passar nenhuma lei em relação a voto sem uma autorização federal, porque nesses estados a tendência era com que eles dificultassem a votação, né, das famílias negras e na costa oeste, no Arizona e na Califórnia, para latinos também. And Alaska, which is actually up above the United States, not down there, as well as South Dakota, those would be laws impacting Native American and indigenous tribes. Então, e no Alasca, né, que na verdade fica acima dos Estados Unidos e não embaixo, e na Dakota do Norte, também os indígenas eram impactados por
por essa questão dos estados decidirem como se votava. But in 2013 and again in 2023, the change towards a conservative Supreme Court in the United States said that this Voters' Rights Act wasn't necessary anymore because there was no longer any problems with voting. Então, em 2013 e 2023 foram dois períodos que a Suprema Corte Americana foi majoritariamente conservadora. E nesses dois períodos, a Suprema Corte decidiu que esse ato de 1965 ele não era mais necessário, porque os problemas já tinham sido resolvidos e não se precisava mais, não se corria mais risco para essas populações vulneráveis. Those opposing the rulings said that the whole reason why it's not a problem is because the Voting Rights Act was doing its thing of protecting Black and brown citizens from state-level legislation. So here's what happened once those laws were taken away. Okay. So, and there's been efforts to try to bring it back in 2024, but we can't. So that's what they're hoping to pass, but it never gets passed. Ok. Então, o que está acontecendo agora em 2024 é que está se tentando voltar com esse ato, né, de 65 para evitar que esses estados alterem a legislação de votação, mas isso provavelmente não vai passar. So here's what's happening now. Again, in these very states. So we have requirements of that to vote, you have to show a photo ID in the states of Texas, North Carolina, Alabama, so in the southern tier. Então, nesses estados, Texas, Carolina do Norte, Alabama e Mississippi, é necessário que você mostre a sua identidade com foto. In the United States, a photo ID is usually you get it if you have a driver's license. That's your only way that you would have that photo ID. And the poor and many cities, as well as in poor rural areas, do not necessarily have a driver's license. Então, a maneira como que você tem um documento com foto nos Estados Unidos, geralmente é pela carteira de motorista. Então, pessoas em áreas rurais e lugares pobres, né, pessoas pobres, não necessariamente elas vão ter uma carteira de motorista, né? Então, isso é uma forma de se dificultar a votação. And the intersectionality between poverty and race in these states in particular is very high. So it's usually Black people and Latinos that are being affected by these laws, and they almost always vote Democratic, and these states are mainly run by Republican conservatives. Então, as pessoas que elas são impactadas principalmente nesses estados, onde você tem uma concentração grande de latinos e pessoas pretas e pessoas pobres, essas pessoas são impactadas por essa lei que pode impedir com que eles votem, né? Então, e essas pessoas têm uma maior tendência, esse grupo de pessoas tem maior tendência em votar nos democratas ao invés dos republicanos. Mas os estados, eles são controlados pelos republicanos. And even if they wanted an ID, so you're going to have to read these ones with me, but in Alabama, more than 30% of voting age citizens live at least 10 miles away from the nearest state ID office. And 11 of these offices are only open once or twice a week. So if you live far away and you rely on public transportation to get there, and then it's not open very often, it means that you're not going to be able to get that ID. Então, no Alabama, 30% dos votantes, né, das pessoas que votam,
elas moram longe, né? Moram a 10 milhas dos locais, né, de votação. E são, no Alabama são 11 escritórios, né, 11 locais, né, de votação que eles só abrem 2 vezes por semana. Então, se você não tem um carro ou se a pessoa não tem um transporte público para ir, provavelmente ela não vai votar. We'll skip that next one. There's also been efforts in Florida to cross off people from the voting list saying that they are not citizens. Most of these people have Latino last names, and originally they said 2,700 should be across. First they said 180,000, then they said 2,700, and then eventually it was only 40 people who really should not have been. So 40 out of 180,000 were actually should have been eliminated. Então, no estado da Flórida, eles estão querendo eliminar pessoas de votarem com a justificativa de que essas pessoas elas não são cidadãs americanas. Geralmente essas pessoas têm o seu último nome, um nome latino. I didn't understand the numbers. Only 40 people out of the 180,000 actually shouldn't have been voting. 180. Okay. So they 40 went people. first. They said no, not Okay. that many, and then yeah, I understand. it's only 40. Primeiramente, eles disseram que eram 180 mil pessoas que não poderiam votar na Flórida. Depois, eles reduziram esse número para 2.700 pessoas. Depois, chegou-se à conclusão que, na verdade, 40 pessoas estavam inabilitadas para votar. And so it was primarily Latinos that were targeted. They're only 13% of Florida, but they were 58% of the targeted group. Então, predominantemente latinos, porque os latinos eles são 30% da Flórida, mas o grupo alvo para poder impedir, né, de tirar os nomes da lista de votantes, eles eram 58%. Last thing about voting. So this shows the divide again in the country, that there are certain states where there are increased efforts to make it hard to vote, and then there are certain states where there are increased efforts to make it easier to vote. So in the red and the black states on this map, it's harder, and in the blue states, it's easier. So ways to make it, I can't even read that myself. There we go. Ways to say that and I'll explain. Então, esse mapa mostra de novo os Estados Unidos, a divisão nos Estados Unidos. Os estados em azul são os estados que facilitam a votação. Os estados orange and black, it's difficult to vote. So It's difficult to vote. orange and black, difficult, blue, easier. Ok. E os estados em laranja e preto são os estados que dificultam a votação. So we talked a little bit about this in the first week, but ways that we are making it easier include mailing voting. As maneiras que como facilita a votação é votação por e-mail. And so in some states it's legal, in other states it's illegal to have mail-in voting. Em alguns estados é legal e em outros estados é ilegal esse tipo de votação. Other states make it easier to vote early and have many days to vote, and then the more restrictive states only have one day and it's on a Tuesday. Em alguns estados eles têm a votação mais cedo, então eles têm alguns dias para votação, pode votar dentro de um período, né? Em outros estados você só tem um dia de votação e é numa terça-feira. Some states you can register to say you want to vote on the same day that you vote, and other states you have to register and say you want to vote, and then there's like 2 weeks. You have to do that 2 weeks before the voting day.
So you kind of have to do it twice. Em alguns estados você tem que dizer que você quer votar e votar no mesmo dia. Em outros estados você tem que dizer que quer votar em um dia e votar em outro dia. E isso pode ter um intervalo de 2 semanas. Okay. I'm going to take a break there for 5 minutes and stretch and then come back and talk more about ways that the federal government finds ways to be involved in schools even though they're not allowed to according to the Constitution. Então a gente vai fazer um intervalo agora e aí depois a gente vai voltar para continuar falando de como o nível federal encontra maneiras de interferir, né, nas escolas, na educação, mesmo que ele esteja proibido disso. 5 minutes, take a stretch. I'm gonna get through all my slides today. There's a lot to cover when we're talking about federal stuff. It's crazy. So what's going on in your world? What's going on with you? Anything? Anything going on with you? Liam Payne. Oh boy. Oh, he fell. The former One Direction member fell from a hotel in Buenos Aires and died. I don't even know who One Direction is. It's after my time. Okay. Oh. I woke up at 5:30 this morning, ready to go. I usually at home sleep until like 8:30, 9 o'clock. I think it's because I got in at like 2 in the morning Sunday, and so then I fell asleep really early last night. So then I woke up early too. Plus, it gets late so early in Brazil. Like it was the sun had already risen, and it was 5:30. The sun doesn't come up in the United States until like 7. Yeah, by the time you get to the winter, it's like 8:30, 9 o'clock. It's kind of crazy. So close to the equator. We also, I think, have it like even when it's even like that in the U.S., like you change the clocks so that it's like 6 to 6 or 7 to 7, not 5 to 5 here. You know what I mean? Like you can make it anytime you want it, really. I mean, I guess there's reasons why you can't, but like the sun rises at 5 a.m. and it's done at 5 p.m. Okay. But if you change the time, like we change the time, the clocks, that it could be like 6 to 6 or 7 to 7. It used to be change the clocks. To be one hour of, like an exercise, like a physical. Yeah. But Bolsonaro ends this. Uh-huh. But And it sounds like he ended in the wrong direction. yeah, Keep it on keep it later at night. I get all startled at how early it is to start. People seem to just forget about it anyway. They still play their beach tennis. For the yeah, World beach Cup. tennis. It's That in like everywhere. everywhere. And now everybody's doing it. Are you doing it? No. No.
Okay. Started without intro. Okay. Off my translator. Oh, okay. He's coming. Okay. 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 So coming back, we started with the 1950s, and now okay.
All right, let's do this. Okay, we're back. Vamos, gente. They were giving me all these day trips to go to the talk. They said that this Germantown. He said about the Oh yes, he died. He jumped out of the window in Buenos Aires. na Argentina ainda, hein? Or was he on drugs? Tava cheirando, tava usando drogas. Okay, here we go. Oh, Let's go. So much to say. Okay, so the federal government is not allowed to have a role in schools, but they do. So we started with the 1950s and the Cold War. So this was an era of focusing more on excellence, caring more about the smartest kids, beating out the smartest Russians. então, a gente iniciou dizendo que o nível federal não tem, não é permitido de interferir na educação americana, mas eles fazem. Então, a gente iniciou com 1950, na Guerra Fria, com o Sputnik, e que as crianças... A iniciativa era para que as crianças americanas fossem melhor do que as crianças russas. Okay, so then we went, so from that, in some ways, more conservative focus on the best and the brightest to the 1960s, where the focus was more on the poor and on equity. Então, a partir de 1960, né, e início de 70, o foco era mais na equidade e nas pessoas pobres. So this is a picture of Martin Luther King at the famous March on Washington in 1963. Então, isso é uma imagem de Martin Luther King, né, lutando pelos e os seus apoiadores em Washington, D.C., em agosto de 1963. So some of the laws that were passed during that time that supported kids in school included what we call Title I, the Elementary and Secondary Education Act, which was giving money to schools with the idea that it would be a way to help kids out of poverty. Então, houve esse primeiro ato, né, que foi o Title I, que é o título 1, né, que eles chamam nos Estados Unidos, seria como a educação primária e secundária, o ato da educação primária e secundária, né, em 1965. E a intenção era dar dinheiro para as escolas para tirar as crianças da pobreza. So the idea was to identify poor children within schools who were not succeeding and give money to tutor them in reading and math. Based, again, they figured out who was poor based on that free or reduced lunch status metric that we use. Então, a ideia era dar o dinheiro, né, para crianças pobres com baixos resultados, principalmente para que elas pudessem ser bem-sucedidas, aumentarem, né, os seus resultados em matemática e leitura. Né, e a métrica para identificar essa pobreza era onde você tinha o maior financiamento para almoço, né, para as refeições. There was also the start of the preschool program Head Start, which is for ages 3 and 4-year-olds in poor communities, both rural and urban. Sorry, can you repeat that? Preschool. So it was the first
first federally funded preschool, which is Okay. mainly ages 3 and 4. Então, eles primeiro financiaram as pré-escolas, né, de crianças de 3 e 4 anos. Foram onde se iniciou o Title I. Head Start is not just preschool, it also includes a lot of focus on hygiene, like they get dental care, they get eye care, they talk about eating healthy. So it was kind of a holistic way to prepare younger children, and the research shows it's dramatically impactful for kids. Então, isso não estava só vinculado, né, na escolarização das crianças, também estava relacionado a cuidados com os dentes, né, com médico oftalmologista, dentista, cuidados de higiene. Então, era preparar mesmo as crianças em todas as áreas. And so this is an intervention for 3 and 4-year-olds, and consistently you can see the difference in test scores all the way to age 8. So almost double their age, you can still see the difference of kids who had Head Start versus poor kids who did not have Head Start. Então, além dos pesquisadores terem visto que isso teve um grande impacto, você conseguia ver as diferenças, né, das crianças que tiveram Head Start, que foi esse início do Title I nas crianças de 3 e 4 anos, daquelas crianças que não tiveram Head Start, de crianças de 8 anos, né? Existia um gap aí de diferença. Okay, so moving on to the 1980s, we come back to that focus on Cold War and a focus on excellence. Então, indo para nos anos de 1980, aumentaram-se as tensões, né, da Guerra Fria. The tensions increased. Cold War, yes. Yes. So that's a photo of Ronald Reagan and Gorbachev. Essa foto é do Ronald Reagan e o Gorbachev. So as there was increasing tensions with Russia, the rhetoric around schooling at the federal level was again around national security. Então, com essas tensões aumentadas entre os Estados Unidos e a Rússia, né, então a educação ela foi encarada novamente como uma questão de segurança nacional. So there was again more of a focus on our strongest students and the extent to which we have a rigorous math and science curriculum. Então, e isso levava para que se tivesse um currículo de matemática e ciências rigoroso. Okay, so I'm skipping ahead a little bit, but that ESEA, the Equity Initiative, had many revisions over time. And in between where it started in the 60s to 2000, it switched from let's look at individual kids, poor kids, to the unit of analysis to help poor kids has to be the whole school, not just the kid. Então, o Title I, que iniciou em 1965, ele teve várias revisões ao longo dos anos. Então, ele passou de ser somente aquela parte do Head Start, quando crianças de 3 e 4 anos, para ser toda a escolarização. So then we went from Title I kids to Title I schools. Então, isso passou de ser o Title I para as crianças, para o Title I para as escolas. Okay, so here's where it gets interesting. In 2002, the new version of Title I was reauthorized by a Republican, George W. Bush. Então, em 2002, uma nova versão do Title I, ele foi reautorizado pelo presidente George W. Bush. So, what happens is that this is the largest federal
involvement in education and history, and it comes from the political party that says that they don't want federal involvement in things. Does that make sense? Yeah, the Republican, Yeah. it's contradictory. yeah. It's contradictory. E que isso foi o maior envolvimento, né, do nível federal na educação, nessa reautorização do Title I Act, desse ato, e foi feito por um republicano, o partido que mais é contra a intervenção federal nos estados. This is the first time we've ever had mandatory testing in the United States ever, really. Since 2002. Yep, that's when it started. Então, a partir dessa data, né, 2002, foi quando se instituiu os testes em larga escala nos Estados Unidos e aí perpetuou até hoje. But fitting with that market model that we talked about in the first class, the idea behind testing is that if we punish schools for failing, they will want to get better. Né, a motivação por trás desses testes, né, é que se você punir as escolas por irem mal nos testes, elas vão querer ir bem. So it's not a matter that they have less resources or bigger problems to solve or children coming with greater needs. It's that they're just not trying hard enough. E aí a questão não é ter problema de recursos e muito trabalho, né, e a complexidade de se lidar com crianças que têm necessidades especiais, isso não está em questão. O que realmente seria o motivo das escolas irem mal nesse tipo de pensamento é que elas não tentaram o suficiente. So students age 8 to about 14 are tested every year now in reading and math. Então, as crianças de 8 a 14 anos, elas são testadas hoje em dia todos os anos. They're tested 3 times in science. Elas são testadas 3 vezes em ciências. The states all have their own tests. So there's not a federal exam. Each state can pick whatever test they want. Os estados, cada um deles tem os seus próprios testes. Não é uma testagem do nível federal, não é a União, né? Não é o nível federal que tem esse teste. Então, cada estado ele pode decidir por qual testagem ele quiser. A sampling of students from each state are given an additional test, the same test called the NAEP, to be able to compare states to states. Então, uma amostra de crianças de cada estado são testadas nesse teste nacional que se chama National Assessment of Educational Progress, testagem avaliação nacional do progresso educacional, né, para que se possa comparar os estados. All states are required to show progress every year in student achievement. Então, cada estado ele é obrigado a mostrar o progresso das crianças em cada, né, in each achievement. Achievement, like Yeah. they have to have higher test scores every year. Eles têm que mostrar progresso, né? Eles têm que ter maiores notas, maiores scores nos testes cada ano. But there was almost no money given to do all this. The states had to create all of these processes with no money. Então não tem dinheiro dado para isso, né? Os estados eles têm que criar essas testagens por eles próprios, sem dinheiro. So the law was underfunded by $8 billion. 8 billion. Yeah, that's not a typo. A lei ela tem sido ai meu Deus, ela tá It cost more, 8 billion more.
than it was. No, it's underfunded. Underfunded, Wait a yeah. minute. Ok. Tá defasado em 8 bilhões de dólares. Okay. Here were things that this process was trying to solve. We have in the United States, and still do, a higher dropout rate among minorities, Blacks, Latinos, and indigenous groups. Então, você tem os problemas que os testes eles buscam resolver. Você tem uma alta evasão entre as minorias, entre os latinos, os pretos, Asian or Not Asian, Okay. just white and Asian here, Black, Latino, Indigenous here. pretos, latinos e indígenas. So there's a big equity gap. There's also it's the belief that the system did not have a set of ways to motivate schools and families to want their kids to do better. Então, tem uma grande diferença, né? Uma grande desigualdade de equidade. So Né? again, it's that assumption Nos- that like no- poor kids and poor families are lazy, like that they could do better, but they don't want to. Como se você dissesse que as crianças das famílias pobres elas são preguiçosas, elas não vão bem nos testes porque elas não querem. There's also the market economic argument that there's a certain set of skills needed for a strong economy. Então, existe uma racionalidade mercadológica que diz que existem determinados tipos de competências que são necessárias para uma economia forte. Okay, this is where it gets technical. You ready? So, what I'm going to explain makes no sense. So it's not the translation. Ai, que bom. O que ela vai explicar não tem sentido, então a culpa não é minha. And it actually makes some people wonder if the requirements were so stringent that it was a way to set up public schools to fail, so that then the argument could be made that private schools and would, there shouldn't be a publicly available school system for all children, and particularly poor kids. So, The setup to fail. So that, yeah, The public schools. yeah. então, é como se as escolas públicas elas fossem predestinadas a irem mal, a fracassarem, né? E the states must bring the students to the proficient level. Okay. I haven't said that yet. Então, Okay, so here's what happens. in private schools. Right, they're trying to say that they're creating a process that's impossible. And then when public schools can't meet it, then they're like, see, why do we have a public school system? It doesn't work. Então, o sistema que eles criam, ele é impossível de se alcançar. Então, as escolas públicas elas vão fracassar. Então, é como se tivesse um argumento de fundo: por que nós temos escolas públicas se elas não são eficientes? Okay, so states take their test and they have to decide what level a score that is basic, proficient, and advanced. Então, os estados eles fazem as testagens e eles têm que decidir se the schools are basic and proficient and advanced, or The state. overall test scores, the schools, Each school. yes, the average test scores in a school. Well, each student's test Each is student. scored at basic, proficient, or proficient, or advanced, and then advanced. schools are looked at to the extent to which they have increased test scores. Ok. Então são as crianças que elas são categorizadas em se elas estão no básico, se elas são proficientes ou se elas são avançadas. E aí a escola, diante desse score, né, dessa categorização, dessa medição, ela vai determinar se a escola ela progrediu ou ela falhou. So states required all students to be at the proficient level in 12 years.
all students. Então, as escolas elas são requeridas que todos os estudantes em 12 years. Yeah, the school districts had 12 years to have every student, no matter what their histories, reading and writing, at a level of proficiency. Então, elas têm os distritos escolares, eles têm 12 anos para que a criança, todas as crianças da escola, das escolas, né, do distrito, elas estejam pelo menos no nível proficiente de leitura e escrita, independente se a criança tem qualquer tipo de questão de necessidade especial. In addition, that progress towards proficient had to be in equal increments towards proficient. So every year schools are getting that much better. Entendi. Então, o caminho, né, em direção ao nível proficiente, ele é crescente. Então, todo ano elas têm que ser melhores. So we know about test taking and assessment as this is impossible to have 100% success in anything, but less than 100% is failure according to this system, and only that one test score counts, not attendance, not graduation rates, not student work, only the test score. Only the score. Only the test score counts, not attendance, not graduation or anything else. Ok. Então, a gente sabe que é impossível você ter 100% de aproveitamento, né, 100% de acerto num teste, né, numa testagem. Então, mas só os resultados dos testes, eles contam para a graduação, para as taxas de graduação, né? E student work samples. Yeah. E as amostras do trabalho dos estudantes. Every school had to test 95% of students. That didn't matter if they had a large number of students with disabilities or a large number of students who didn't speak English. 95% of all students had to be tested in every school. Então, 95% dos estudantes em todas as escolas precisam ser testados, independente se as crianças têm necessidades especiais, se as crianças se as crianças têm necessidades especiais, se as crianças não falam inglês, porque isso é uma questão nos Estados Unidos, né? As crianças que não falam inglês dentro das escolas, e independente de qualquer coisa, 95% de testagem dos estudantes. So we had students for behavioral, emotional, disability reasons who were required to sit for the exam because the school had a lot of students with those needs, and all the laws protecting students with disabilities, the court ruled that this law, that everyone must be treated the same, was more valued than the law we have that students with disabilities have the right to different access to education. Então, todas as leis que protegem a criança com deficiência, com necessidades especiais, gente, eu posso estar falando termos que não se usam mais, tá? Mas dá um desconto aí. Todas essas leis que protegem essas crianças, elas são menores do que a lei de que todos devem ser tratados igualmente. Então, acaba que o direito dessas crianças ele não é respeitado. The compromise that the Democrats, the equity focus, put through was that schools had to not just show their overall score, but they had to show the scores based on gender, ethnicity, English language status, migrants, immigrants, disabilities, and income. So they had to show not just that overall they were hitting that test score, but there was equity across all of these different achievement places where there's usually a gap
it's a struggle of the Democrats. The Democrats got that into the policy. So there I is an got this. equity component that Okay. all schools need to show where they have these Okay. gaps. Então, os democratas conseguiram colocar dentro da lei para que as escolas não tenham que mostrar todos os resultados, mas eles tenham que separar os resultados e mostrar os resultados, as diferenças que se tem de gênero, etnia, proficiência na língua, né? Na língua que é o inglês, a quantidade de imigrantes, né? A proporção, né? de imigrantes, crianças com necessidades especiais e a renda. Okay, so this is a graph that shows the impact of the exam focusing almost entirely on reading and writing and math. So you see a massive increase in instructional time in those grades, in those subjects, and almost no instruction in social studies, science, arts, and health as a result of the focus on testing every year. Esse é um gráfico, né, das crianças ensinadas para o teste, né, o ensino voltado para a testagem. Increase of instruction time, okay. Math. The blue is decrease of instruction time. So you can see reading and writing and math, especially writing and math, Okay. really change it. And then these subjects aren't taught anymore. Então você vê o impacto do ensino para testagem, né? Que você tem matemática e leitura, que é essa a barra laranja muito aumentada, e você vai ter as outras áreas, né, do conhecimento diminuindo o tempo de ensino. Okay, so remember this, they all had to get to where they were in 2013. Well, they didn't, but it didn't matter. Então, lembrem que era para que fosse todas as crianças, porque a lei é de 2002, né? Então era para 12 anos, era para entre 2013 e 2014, todas as crianças de todos os distritos tivessem alcançado o grau de proficiente. Isso não aconteceu. So this was the beginning of the Obama administration, and it was also right in the throes of the greatest recession, depression in the United States in 120 years. Então foi o início da administração Obama e que enfrentou uma depressão em how many years? Since the Great Depression of the 1930s. Desde a Grande Depressão nos anos 30. So Obama just kept passing waivers to say next year maybe we'll get to it. Next year maybe we'll get to it. And then after Obama we get Trump. Então o Obama ele não revisou, né, esse ato, né, de 2002. Então ele ficou passando, né, o próximo ano nós vamos fazer, o próximo ano nós vamos fazer, até que chegou o Trump. And Trump just doesn't believe in the value of a federal government. So the federal education department has, about 200 positions that were to be filled when he came in, and he just didn't fill them. So there really weren't even people in the Department of Education anymore, let alone somebody who was going to actually enforce a test. Então, na administração do Trump, ele não acreditava, né, no papel do nível federal, né, sobretudo em nada, né, principalmente na educação. E quando ele entrou,
ele tinha 200 posições no departamento de educação para serem preenchidas e ele simplesmente não preencheu. How many times? He didn't fill most federal positions. He just left them vacant. So I think it was about 200 positions in the Department of Education that he didn't fill. All the mandate. He just let them empty. Yeah, there just wasn't anybody to do the work of education. In all the mandate? 4 years? Or... Yeah. Eu achei que era um tempo, mas não. Os 4 anos, as 200 posições não foram ocupadas no Departamento de Educação. Is that possible? Yes, it is possible. He also, I took that slide out, but he had a secretary of education, and her history was in moving money from public schools to private schools. E ele tinha uma secretária de educação, e essa secretária de educação, sua história é mover o dinheiro das escolas públicas para as privadas. And in her confirmation hearing, she argued that there should be guns in every school because it would protect the kids from grizzly bears. Protect the kids what? From grizzly bears. Grizzly bears? What is this? I can't even translate it because it doesn't make sense. That there's maybe like out in like Montana or something, there may be a school that has like big scary grizzly bears next to it. But she said that every school in the United States, their teachers should carry guns to protect them from grizzly bears. I'm not making this up. E outra ação dela foi dizer que os professores deviam ter armas para proteger as crianças dos ursos. Yeah, for real. So, any questions? Alguma questão? Yeah. Oh, whatever you like. Go ahead. Boa noite. Boa noite. A minha questão foi em relação à avaliação nacional que você mencionou. A gente fez um estudo, uma época, sobre as avaliações nacionais de diferentes países. E a gente, na época, não identificou que os Estados Unidos tinha uma avaliação nacional. Agora, com a sua apresentação, não ficou tão compreensível como que ela é pensada, né? Os estados são independentes, né? As federações, né, são independentes, mas se 95% dos alunos precisam fazer avaliação, como isso ocorre? Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma avaliação que é pensada pelo INEP. O INEP elabora as questões e ela é padronizada. E pela sua fala, parece que essa avaliação é nacional, mas não é padronizada. É isso? Como seria? He's asking about He's asking about the assessment, the evaluation in United States. He's in doubt about his question is if they didn't find, when they researched about assessment in different countries, they didn't find any national assessment in the United States. And he's asking if because 95% of the children have to be tested. Yep. But why? How? I think his question is how they can control this. Yeah, it's crazy. So, okay. So, first of all, how can they require anybody to take a test because the Constitution says that it's not, like, federal government can't do that. So how are they even testing kids at all is the first question. Acho que a sua primeira pergunta é tipo, como que eles podem testar as crianças se a Constituição não diz que o nível federal não tem competência de fazer isso, de interferir na educação. So it goes back to 1965, where they started giving the money to help the poor kids. They gave a lot of money to help the poor kids, so much so that schools and districts came to count on that money
and depend on it to pay their bills. So even though the federal government can't mandate testing, they can say that if you don't meet these qualifications, you won't get this money. And the schools can no longer balance their budgets without this money. So it's like a bribe. Sim, o que aconteceu? Com esse ato de 1965, o nível federal deu muito dinheiro para as crianças, para tirar as crianças da pobreza. E os estados, eles incorporaram isso no orçamento. Então, os estados passaram a não conseguir viver mais sem esse dinheiro. E só um minuto. And the federal level required, through this law, that the states have to test the children. Right, if they want the money. Ok. E a partir disso, os estados começaram os estados não. O nível federal, a partir dessa lei, começou a requerer e obrigar os estados a testarem, se eles quiserem o dinheiro, né? Vai ter o dinheiro se testar. So there's one state, a very conservative state, Utah, that actually said, okay, then we don't want the money. Somente o estado de Utah, que é um estado muito conservador, que disse, tudo bem, então a gente não quer o dinheiro. But that politically was not okay because it was a Republican president at the time, Bush, and this was a Republican state. So there was all kinds of negotiations to make sure that Utah actually would agree to the policy because it was very embarrassing for Republicans. É porque and they accept the law. Eventually, they did accept the law. The other issue was most of the Title IX, the Title I schools were in Salt Lake City, which was the only district in the state that had Black people in it. So the only school that was going to get most of the funding so that's, did you get that? Okay, yeah, try to explain that. It's fun. Então, isso não foi simples, né? Porque quem estava no poder naquela época era o George W. Bush, que era um republicano, e o estado de Utah é um estado republicano. Então, teve muita negociação nessa não aceitação de Utah do Title I. E um das questões é que Salt Lake City, que é um distrito que possui a maior porcentagem de pessoas pretas e pobres, iria receber a maior parte desse fundo. Então, eles não quiseram, foi uma das coisas que fez com que eles recusassem. But so to help to answer your question, so the federal government can offer, it's an incentive policy of, if you do this, we'll give you money, but it's what we call an unfunded mandate, because essentially it's required because the money's so big that states can't say no to it. Então, os estados, eles não podem exigir a testagem, mas eles podem criar leis de incentivo que dizem que eu só te dou dinheiro se você fizer isso. E o dinheiro é tanto dinheiro que os estados simplesmente não podem dizer não para isso. But the federal level can really only give the reward. They can't create educational standards or tests because they're not allowed to be about education. So that's why every state has their own system. Even though, well, you say that and then I'll explain the next part. Porque, assim, então, para responder sua pergunta melhor, o nível federal, ele não pode criar padrões, ele não pode criar currículo, não pode criar testes, não pode criar política não pode criar nenhuma política de educação. Então, é o nível estadual que vai fazer isso. Por isso que cada estado tem o seu próprio sistema, tem a sua própria testagem, tem o seu próprio currículo.
So, but remember what we talked about last week with institutional theory, how things tend to be the same over time. So, over time, most states gravitated to two different testing companies, private testing companies. These testing companies make a lot of money and they are private, not run by the state, which is also another thing around the economy related to that. Então, ela rememorando o que a gente viu na outra aula, de que as coisas costumam ser da maneira que sempre foram, os estados tendem a girar em torno de duas empresas de testagem. Essas empresas fazem muito dinheiro e eles estão todos em torno dessas empresas. Does that make sense? Faz sentido? It doesn't make sense, but it answers your question. Ela falou que não faz sentido, mas responde sua pergunta. If you're confused, you're supposed to be. Yes, there's nothing about this that is logical. Não tem nada lógico, né? Mas Any other questions about testing? Yes. Here we got one back there and then one up here. Yeah. A senhora falou do Obama, que precisava em 2013, 2014, né, no período da gestão dele, ter atingido a proficiência. Mas que ele passou a gestão dele e nada foi feito. Mas na gestão dele teve um programa também chamado The Race of the Top. Race to the top, yes. E que esse programa se diferencia daquela lei de 2012 em relação à testagem? Tem alguma coisa ou só acelerou o processo de implementação daquelas testagens de 2002? Ou se tem alguma diferença, se tem alguma nuance em relação a essas testagens, a essas políticas de incentivo a testagens pelos estados? Yeah, and he's asking about the Obama administration, and that in the period of Obama, he didn't reauthorized the Title I, and they made the race to the top. So sort of that he couldn't get it passed until the very last month of his administration. Ele não conseguiu fazer passar até o último mês da sua administração. So for most of the administration, it was there were waivers of just, we can't actually enforce this and we can't get the Congress to reauthorize the legislation. So it was in limbo. A legislação ela ficou no limbo, ele não conseguiu fazer com que o Congresso reautorizasse a legislação, que na verdade o que pode não ter ficado claro na minha tradução, o que ele não conseguiu fazer não foi não atingir a proficiência, o que ele não conseguiu fazer foi reautorizar o Title I, Okay, a lei. So Title I was not reauthorized, but there was race to the top. Mas teve o race to the top. So remember how I said that we were in this horrible depression, right? Lembra que a gente estava nessa horrível depressão. So at the very beginning of the Obama administration, every plan that he had was disappeared because he could only focus on the depression and try to save us from financial collapse. Então, todo o plano que o Obama tinha na sua administração, ele colapsou porque ele precisava focar na questão econômica. So the Congress passed a massive spending bill that was unrelated to all this, that was just really trying to keep schools open, paying teachers, paying for construction of past due repairs that were needed on buildings. So there was this massive
biggest ever in the history of the United States, influx of money into the schools that was not tied to this testing piece at all. Então, mas o Congresso, na administração Obama foi passado no Congresso leis massivas e muito dinheiro de injeção de dinheiro para manter as escolas abertas, para pagar os professores, para reparos na infraestrutura das escolas, etc. Okay. But here's where it's interesting, is that in addition to everybody getting some money, he created a competition between the states called Race to the Top. Mas então, aqui que está o interessante. Mesmo com tudo isso, ele criou uma competição entre os estados chamado Race to the Top. So, this was big money, and only 2 or 3 states were going to win this money. But the money was so big that almost all the states were willing to compete for it. Então, era muito dinheiro. Somente 3 estados iam conseguir receber esse dinheiro. Mas o dinheiro era tanto que todos os estados queriam receber o dinheiro. It's like a game show and a reality show combined in terms of this, like, just so excited. Tipo, ela fala que foi como se uma mistura entre um game show e um reality show, né? Esse Race to the Top. To compete for the money, the state government had to radically change itself to show that it had a data tracking system at the state level that was actually looking at all, not just test scores, but all kinds of data related to students, and that they were trying to align all the pieces of education so that the states, the textbooks actually were preparing students for the test, and the test was related to what teachers were training on. And so all the different things around teacher training and materials and testing were all aligned, which in a centralized system like yours, you would assume would happen. But in a decentralized system where most things happen at the local level, this was a massive reorganization of how states were organized. Então, o que acontece dessa competição maluca, né, que foi criada, né, pela administração Obama, era que os estados eles precisariam fazer uma mudança radical nos seus modos de organização da educação. Então, porque eles precisavam demonstrar em dados, né, que isso principalmente porque isso foi alterado, e não era somente a testagem, os testes, a avaliação. Era a testagem, a formação de professores, o currículo, o livro didático, tudo isso precisava estar alinhado e estratificado e demonstrado. Agora que eu achei a palavra lá atrás, nossa. So only... Não, desculpa. Sorry. I'm just... Não. Tudo precisava tá demonstrado e isso precisava mostrar a mudança radical que o Estado fez, né, e a melhoria em todos os setores da educação, e tudo isso precisava estar alinhado uma coisa com a outra. E ela diz o seguinte, que num país centralizado, como é no Brasil, que nossa educação é mais centralizada, a gente consegue ainda racionalizar como isso pode acontecer e como a gente tem experienciado isso. Mas, num país que é altamente descentralizado, que a educação ela acontece no nível local, no distrito, isso é muito complexo de fazer esse tipo de mudança em nível estadual. Okay, but here's the trick, is only 3 states got the money, but the amount of effort it took to create these systems actually meant that
most states changed what they were doing, even though only 3 out of them got paid. Somente 3 estados que receberam, né? Então, aqui que está a questão, né? Como era muito dinheiro e todos eles queriam receber, todos os estados tiveram que fazer mudanças radicais nos seus sistemas educacionais, apesar de somente 3 terem recebido. So it's a trick you can only do one time. Isso é uma pegadinha, sei lá, pegadinha não, é uma questão, uma pegadinha, sei lá, uma trick, A gimmick. que só pode ser feito uma vez. But it was probably the cheapest way to get all of the states to dramatically restructure how they do education policy work. Então, isso também é a forma mais barata de você conseguir fazer com que um estado mude radicalmente a maneira como que ele organiza a educação. And what we know about policy theory is that if there is a vacuum or no policy, and then we put a policy in place, it is very hard to go from having a structure back to no structure at all. O que nós sabemos, nós sabemos sobre a teoria da política é que there exists a policy vacuum, Yes, there que is. existe um vácuo, né, um vácuo político, e que você coloca uma política, né, quando você implementa uma política. E depois dessa política implementada, para você sair de uma política implementada para tirar essa política é muito difícil. So the states did not disassemble the data systems they created from Obama. They did not stop offering the tests that were created by Bush. They just keep going, even though there isn't a president anymore that is really pushing either thing. Once they were there, they're still there. It's also true for Obama's healthcare plan. The Republicans kept saying they were going to repeal it, but once you create healthcare for the country, when there wasn't a system, it's very hard to extract policy and structure once it's in place. Então, os estados, eles não desfizeram o que eles fizeram com o Race to the Top. Com toda a mudança estrutural na educação que eles fizeram, eles não desfizeram aquilo. Nem a testagem que eles implementaram na administração do Bush. Então, eles simplesmente mantiveram essas políticas. Da mesma maneira do que o programa de saúde, né, a política de saúde pública que foi implementada no Obama. Os republicanos querem acabar com essa política, mas para acabar com a política é muito difícil. Depois de implementado, você tirar é muito complicado. Até que tem outro presidente que pressione para uma outra configuração. There's even more stories behind it, in that so Clinton, who was before Bush, also was in favor of reforms at the school level, but the Bush testing was very punitive, and the Clinton administration wanted to support schools, whereas this legislation of Bush punishes schools. Depois do Bush veio o Clinton, e ele era a favor de mudanças também em nível da escola, né? Só que o que ele acabou fazendo foi amenizar a punição que as escolas recebiam com a implementação da testagem feita pelo Bush. E essa vinculação que tinha da testagem com o financiamento. So the architect of education policy in the Clinton's administration was a professor of mine at Stanford's named Mike Smith. A arquitetura da education, the Clinton administration, da educação do Clinton, ela foi feita por um professor de Stanford chamado Michael Smith, yeah. Michael Smith. And he put together a lot of these principles around
school level issues, and then Bush took them and turned them into a punitive thing, and he was really upset about that. Toda essa questão punitiva que o Bush implementou, né, ele não era a favor disso, né, o Michael Smith, que era a grande cabeça pensante da educação no governo Clinton. So when Obama came back in, he put Michael Smith in charge of Race to the Top, and Michael Smith wanted to try to remedy some of the things happening with the testing by finding ways to build in more of what his theory and research was around policy coherence and how having those state level structures could actually support schools. Então, quando o Obama entrou, ele colocou o Michael Smith no cargo novamente, e ele queria, no Race to the Top, amenizar a questão punitiva da testagem e tentar fazer uma maneira, criar uma política de cooperação entre os estados e o nível distrital, né, o nível da escola. That's a great question. I skipped over that whole time of Obama just because of time. But it's an interesting piece as well. Ela retira geralmente toda a parte do Obama por uma questão de tempo, mas é interessante. E foi uma boa questão. Yes. Did you have a question? You had a question. Did you still have a question? I have a question. It's all right. I know. We're going down another rabbit hole. I know. There's a lot. It's strange because I'm just thinking about evidence. So our work in research looks at evidence-based and ways in which we can actually support learning. Yes. And this is so counterproductive in terms of learning. Yes. So the Michael Smith piece around evidence at state level is very evidence-based. He's a professor at Stanford. But this stuff here, no, it's the exact opposite. It's based on shame, right? And most of us would say that it actually it just points out the failing kids, but doesn't actually do anything to help them be successful. So theoretically, is there a thread here around that shame piece? Because when you look at other countries, in Europe, Finland, even Russia, there is a lot more focus on learning with. Yes. Than what the things you are describing from the race segregation, redlining, all of those things sound like a very competitive, focused, winner takes all attitude. Yes. This too. And that's why in some ways the system is so strangely constructed that it feels like it was meant to fail. That's why I said it was meant to fail. A primeira pergunta da Arinola foi no sentido de que ela trabalha com pesquisa, né, todos aqui, e a gente tende para a pesquisa baseada em evidências, né? E o que a Dana, e se isso, né, essa questão do Race to the Top, Race to the Top não, a testagem não era uma questão de se levantar evidências para a educação. Só que a Dana fala que isso não era uma questão de evidências, era algo, não era baseado em evidências, era baseado em vergonha. Então a criança, ela era punida, né, por ela fracassou. Então isso que o Michael Smith, ele era contra, que ele e inclusive ela disse que ele é também um pesquisador, né, renomado, e também acredita, né, na pesquisa baseada em evidência, mas mais que isso era baseado, não era baseado em evidências. I lost the second question. I don't even remember what the second question. Okay. I have a question. Yes. Oh, wait, there's more.
So here's one other thing to notice about adequate yearly progress is everyone has to get to proficient, which is like 75%, let's just say. Okay, so what that means is since schools had to get a certain number of students to proficient every year, they're only focusing on those kids that are like almost there, but not quite. The kids who are never going to get there, nobody cares about those kids. The kids who are already there, nobody cares about those kids. This system is incentivizing taking a really small group of kids and moving that dial, since all that matters is proficient, and the kids who are truly struggling aren't even focused on in terms of like these instruction models. They're pulling kids out, like a small margin of kids that they think they can move the dial on, and the rest, there's no incentive to try to help the kids that are never going to get to proficient. Então, o que a Dana responde agora é que esse sistema, ele faz de testagem, ele faz com que a escola ela se foque nas crianças que estão quase lá, estão quase no nível proficiente. Então, as crianças que nunca vão chegar no nível de proficiência, ninguém se importa. As crianças que já estão lá, também ninguém se importa. Então, esse sistema ele faz com que a escola ela se foque num grupo pequeno de crianças, aqueles que estão quase lá. Por quê? Porque a escola, todo ano, ela precisa colocar um número específico de crianças no nível proficiente. Então, ela vai se focar nesse meio, né, nessas crianças que estão quase. I have a question. Okay, you have a question. No, because I don't know that talked about the evidence-based data. I think. Data. When I was in Penn State, I made I did a course in public policy program, and when they talk about education, they always talk about OCDE data and PISA data, and it's all. I think the evidence-based research based on evidence, it means in the United States, also in Brazil, quantitative data. Yes. And I want that to talk about a little bit about this. That's not at all. That's not all the things. The quantitative, because we have qualitative research and we have another kind of data that is so important, and that and in education we can do only policy based on data, qualitative data. Eu perguntei que nos Estados Unidos, porque eu fiz uma disciplina no programa de política pública nos Estados Unidos, e lá mandatório, quando eles iam falar de educação, o que era usado como um padrão, uma regra, são os dados da OCDE e os dados do PISA, né, como um parâmetro. E que no programa de política pública, e eu acredito que isso é de onde saem os principais, nesses programas, de onde saem os principais gestores que vão para os postos, que vão produzir políticas, eles são a pesquisa baseada em evidências, ela quer dizer pesquisa baseada em dados quantitativos. Então, a minha pergunta para ela é o seguinte, que na educação isso está acontecendo, né? Você pega vários textos aí que vão dizer pesquisas baseadas em evidência, mas isso que evidência é essa? A evidência é o dado quantitativo. E que a minha pergunta é o seguinte, na educação a gente pode trabalhar dessa maneira, né? Com esses somente dados quantitativos? Okay, two things. One is that when we are talking about national data, we're usually talking about that NAEP test that only a sample of kids take, because it's the only test that we can really look at
across the entire United States. But it's been administered for a long time, way before, like the NAEP has been going on way before this whole business started. So it's pretty stable in terms of measuring what it measures. So we can start with that, but I have more to say. Quando nos Estados Unidos, quando você vai falar dos dados nacionais, né, da educação, você está dizendo sobre esse National Assessment of Educational Progress, esse NAEP, esse teste. Né? Então, que só uma amostra das crianças vão fazer esses testes. Então, ele não é bom o suficiente em mensurar a realidade da educação americana. That being said, if you're giving the same test to every state and not every state has the same curriculum, then some states students are going to look like they're doing horribly just because the test is not aligned at all with what they're studying. Aí você aplica um teste para todos os estados, o mesmo teste, mas todos os estados não têm o mesmo currículo. Né? Então você vai testar de maneira igual aquilo que é diferente. But your other part of the question about what kind of data are useful is always really important. And I think we can comparing across nations is a really complicated thing, but using one or two data points like testing, particularly in the United States where things are so strange, you can ask a what question, but like if it's not aligned with what they're studying, and it also, we can't really ask how questions with quantitative data. That's where qualitative studies are helpful, but those are much harder to compare on an international scale. Aí que foi a minha pergunta, né, dessa questão dos dados, o que ela diz é que dá importância de você ter, né, os dados quantitativos, né, porque é uma forma de se comparar, né, a nação. Porque quando você tem a pesquisa qualitativa, ela é muito importante, mas quando você perguntas como, né, como isso, como aquilo, são perguntas qualitativas, mas você não consegue comparar a nação. Okay. Yes. Any other questions? Yes. No, I love it. This is now much on a global scale. Mm-hmm. How we have focused on counting things a lot. So a lot like what Eto was saying about quantitative things. It's easier to do. So we just much count. Easier. Yeah. Yep. And actually, some of the things that are more important cannot be counted. They are intangible. So now we're talking a lot more about lifelong and life-wide learning and how that translates to the things that matter in our daily lives with AI and all of these kinds of things. Does that figure in the kinds of discussions you are having now, that lifelong, life-wide learning? Because the US has lots of influencers, lots of people that are working, they don't need English or math or science to do that. Yeah, I don't feel like there's a very clear national policy discussion at all right now. But I tend to do more qualitative research myself, but I am impressed by the research coming out of places like Sweden that are focusing more on happiness and well-being indicators as compared to Finland. And so, even quantitative work can be done in a sophisticated way that's pretty interesting. But I think, there's always, however we measure things, there's things that we can look at it this way, but looking at it all the ways makes it harder to do. We're out of time. Yeah, Lifelong, life-wide learning. Yeah. Lifelong learning. Yeah. Yeah, what is this? Learning across, learning at the age of 53.
Ah, ok, La Flávia, ok, educação de jovens. Não, tá. We're getting punchy. Tá, gente. A pergunta da Arinola foi no sentido dessa. Pegando ali dos dados quantitativos que eu falei, né, das pesquisas quantitativas, ela pergunta sobre pesquisas e sobre políticas, né, de life longer. Me ajuda aí. Learning from birth Ok. to 100. O aprendizado ao longo da vida, isso, que aí seria mais qualitativo. Aí a Dana fala que ela tem feito pesquisas qualitativas, mas que comparar isso ao longo, comparar estados, né, comparar na nação é complicado, é complexo, e que ela tem visto estudos, principalmente da Suécia, sobre happiness, Yeah, happiness in Swedish, not Swiss. Sweden, ok. Sobre a felicidade, né, in education, happiness in education. Yeah, they measured well-being. Well, the Finnish were about was it achievement, and the Swedes said, well, we are instead measuring how happy our students are, and Tá. And they're happy, and they're mentally healthy, but not killing the test scores. Porque essas pesquisas na Suíça mostram, né, que os estudantes, a felicidade dos estudantes e o nível de saúde mental dos estudantes. Isso na Suécia, essas pesquisas que ela tem visto. Isso e mostra que os estudantes, eles são, nesse país, né, na Suécia, são felizes, né, e são saudáveis, porém eles não são massacrados pelos testes. So now that we're out of time, I would say it comes to the fundamental question of what is the purpose of education? Is it achievement? Is it happiness? Yeah. Is it something else? O que ela fala agora é que a pergunta principal é qual é o propósito da educação, né? Se é resultado, né? Alcançar o resultado ali, né? Ou se é a felicidade. With last week being the last week of this lovely thing we're doing here, if there's something you wanted me to talk about that I haven't yet, come tell me so I can make sure to talk about it next week. Então, a semana que vem será a última, então a gente vai fazer. Se vocês sentiram falta de alguma coisa que vocês queriam que ela dissesse e ela não disse, que vocês venham falar com ela para que ela possa ter certeza que ela vai dizer isso na próxima aula. To the world. Okay. That's hard. That's Local? not an easy question. Como que os Estados Unidos... How the United States Connecting you, like spreading U.S. ideals globally, how that's happening. Yeah. A pergunta da Arinola foi no sentido de como que os Estados Unidos estão expandindo seus ideais educacionais pelo mundo. All right. Obrigado, gente. I got some work to do. All right. Till next time. Thank you, Dana. I don't know how to answer that question. I don't know if there's an answer.